Eita, glória a Deus, hein, gente? Vamos aqui, mais um devocional em Gênesis capítulo 39. Já estamos finalizando. Quem não está aí juntinho conosco, venha fazer parte dessa família que estamos caminhando aí para aprender mais de Deus e também agregar, né, o que nós já sabemos. Mais, né, agregar mais em cima do que nós já temos aprendido diante da presença de Deus. Vamos para o cantinho secreto, leva sua Bíblia fechada, leva sua caneta, leva o marca-texto, se você precisar, ou se tiver, se não tiver, você pode levar sua caneta mesmo, se dá para você circular ou escrever. E bota a mão no seu coração, Deus de paz, Deus de graça, Deus de revestimento, esteja contigo, guardando, guiando e fortalecendo, e todo o mal seja anulado em nome de Jesus, e que Deus possa te dar sabedoria, entendimento, discernimento da palavra dele, em nome de Jesus. Agora, amém? Abra sua Bíblia, leia a palavra de Deus e ouça quantas vezes precisar explicação. Aqui a gente tem um título, José em casa de Potifar. Aqui relata que José foi vendido 2 vezes aqui já, né? Primeira vez foi dos irmãos para os ismaelitas e depois do ismaelita para a casa de Potifar. Porque olhando para José, Potifar viu lá, não, esse aqui não é escravo, mas não é mesmo, né? Todo cuidado lá pro Jacó, todo cuidadinho, né? Mas foi vendido. Quando chegou na casa de Potifar, porque quando o servo de Deus chega no lugar, não tem como, gente, há uma prosperidade. Chegou alguém ali com uma autoridade, né, que Deus colocou. Então, onde ele pisar, Deus ali, ele garante, né? E Potifar, através de Deus que colocou no coração de Potifar deu confiança ali para José em tudo aquilo. E José liderava, né? Era comandado ali tudo por José, menos a esposa de Potifar, né? Mas as outras coisas todinhas era comandado por José. Potifar foi fazer uma viagem, como sempre, né? E o que acontece? A mulher de Potifar foi logo em cima de José e falou para José que queria fazer intimidade com ele. Mas José imediatamente fez o quê? Recusou. Mas José, desesperado para sair daquela mulher, porque ele virou para ela, que é isso? Tu és a mulher de meu senhor, quer dizer, tu és a mulher de Potifar. Eu nunca faria uma maldade dessa contra o meu senhor e nem pecaria contra Deus. É muito forte, né? Porque aqui ele não estava fazendo por simplesmente falar, não, nunca fazia pelo meu senhor, quer dizer, ele tinha um respeito por ele ter dado, né, autoridade ali, ter permitido ele ter autoridade através, né, do Senhor que deu. Mas o que acontece? Ele falou uma palavra assim tremenda: eu nunca pecaria contra Deus. Então ele não estava pecando ali, ele não iria pecar somente o corpo dele junto com o corpo daquela mulher. Ele estava pecando contra Deus. Então já pensou, gente? Se todas as pessoas em primeiro plano, antes de pecar, se olhasse e falasse assim, eu não vou pecar não, porque isso é temor, né, gente? Porque eu estaria pecando contra Deus. Então, a partir de hoje, você que está ouvindo, você que vai ouvir, porque outros vão compartilhar com você, passa a não pecar contra Deus. Pensa assim, será que isso vai ofender a Deus se eu fizer isso? Aí você nunca vai ficar desconcertado naquela situação, né? E ela insistia ali, tá? Ela não fez só uma vez, não. Você pode ler no decorrer da palavra e fala, e cada dia José ficava ali atribulado, fugindo dela. Mas chegou um dia que ela estava tão fissurada no desejo pecaminoso contra José, que ela foi ali e agarrou ele. E quando agarrou ele, soltou até a capa dele com ela. Se fosse olhar para a nossa extensão agora da mente, a gente ia pensar assim,
Não, José fez o quê? Deixou ali na mão dela algo que iria fazer o quê? Incriminá-lo, né? Porque a mulher estava tão fissurada. As pessoas que não têm essa noção, né, do direito, essa noção do limite, elas querem, não, eu quero isso, eu quero isso, quero isso. Não, tudo é conversado, é orado, não é assim? Mas ela estava fissurada por aquele desejo e ela não estava nem pensando nas consequências. Quantas pessoas ficam desse jeito e desorganizadas? E quando Potifar chegou, automaticamente ela já tinha feito aquela encenação, né? Tinha contado o pessoal ali de Potifar, os empregados, e automaticamente ele foi lá, literalmente, contar para Potifar. José foi preso injustamente, mas para você entender, ali no cárcere, quando a pessoa, José passou por problema emocional? Passou, mas ele deixou o problema emocional controlá-lo? Não deixou o problema emocional controlar. José deu uma guinada, e nessa guinada o que aconteceu? Deus confortou a José, porque quando a pessoa tem uma confiança com Deus, pode passar o que for, gente. Ninguém pode falar assim, eu não passei isso. Passa, gente. Tem muitas coisas que as pessoas passam. Não estou exemplificando, pode ter passado como José passou aqui, né? Mas aqui eu estou falando em geral, passa muitas situações. E dentro dessa situação, quando José confiava em Deus acima de todas as circunstâncias e situações, o que aconteceu? Deus era com José. Deus fortalecia José. E ele fazia uma coisa, não tem isso? Todas as vezes que a pessoa passa por uma coisa, Deus faz um agradinho. Nesse agradinho, Deus colocava sempre José com liderança. Por quê? Deus ia precisar lá na frente de utilizar José também com a liderança maior. Então, ele já estava ali treinando José. Então, cada eles vão passar naquele processo, mas Deus vai dar aquele agrado é o quê? Incentivando a pessoa em cima do que Deus vai usar a pessoa. É muito forte, né? Então, nessa situação, quando ele chegou ali no cárcere, ele teve o quê? Liderança também. Deus moveu ali o carcereiro mor a favor de José. Então, tudo ali prosperava por causa de José. José tinha ali aquele algo de Deus, porque Deus queria subir ele de degrau. E ele precisava passar por aqueles processos que era para ele se fortalecer. E Deus abria nestas situações as possibilidades para José romper ali para a glória e honra do nome do Senhor. Então, eu quero falar com você. Permaneça fiel, porque quando você permanece fiel, o Senhor rompe, né, de uma forma tremenda e fiel. E exaltou José. E a mesma coisa ele faz conosco nesse momento. Ele também faz desta forma. Então continue firme, não desfaleça o seu coração por nada e nem por luta nenhuma, porque maior do que o gigante é o nosso Deus. Eita, glória a Deus. Espero você no próximo devocional.